Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América com a Paola Tucunduva e o Global Business Institute, aqui representados por Manuel Suete e eu. E hoje nós vamos bater um papo muito importante com uma das principais autoridades no assuntos aqui de economia para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, o Góes, da Fair Corretora. Muito bem-vindo, Góes. Olá, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater um papo. Sei que vocês são fera também nesse assunto, mas vamos trocar, vamos conversar, vamos tentar passar o máximo de informação possível a quem nos vem, quem nos ouvem. Essa é a ideia. Eu aproveito para agradecer, Góes, o apoio ao Guia Brasil América, né, da FAIR. Eu queria começar batendo um papo contigo, que eu acho que é a grande dúvida de todos os brasileiros aí. Para onde vai esse dólar em 2020? O que está acontecendo no mundo que vai impactar para mais ou para menos? Dá um panorama geral para a gente aí. O que a gente pode esperar como empresários para 2020? Tá bem. Então, até para quebrar, eu vou começar da forma bastante séria, tá? Eu posso falar que eu sei o que vai acontecer com o dólar em 2020. O dólar em 2020, ou ele vai cair, ou ele vai se manter como ele está, ou ele vai subir. Uma dessas três tópicos vai acontecer com ele, tá? Na verdade é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer com o câmbio. Não tem condição de você falar assim, olha, o câmbio vai... Porque você tem tantas variáveis. E o Brasil está saindo de uma questão política de 20 anos de uma forma para outra. Como é que você pode achar que você não vai impactar em questões tão importantes e principalmente a questão do câmbio no Brasil? O câmbio nos Estados Unidos... ele não oscila. Se oscila com o euro, aquela coisa, é o dólar. Ele ganha em dólar, paga as contas em dólar. Brasileiro que tem uma relação Brasil e Estados Unidos, o câmbio para ele passa a ser algo assim... vital. Né? Acorda de manhã e a última coisa que ele vê antes de dormir é como está o câmbio e quando acorda, a primeira coisa que ele vai já buscar informação sobre isso. Então, quando eu brinquei aqui que o câmbio tem essas três posições, porque o câmbio é flutuante, e é difícil você hoje falar qual é o número, porque você tem muitas questões econômicas e políticas que estão envolvidas nessa questão. Nós tínhamos uma projeção no final do ano passado, mês 18, quando o Bolsonaro estava assumindo. Nós fizemos uma entrevista de 15 minutos, fizemos 5 e 5, cada uma colocando num patamar. E você vê que muitas coisas que ali aconteceu, mas coisas totalmente inesperadas aconteceram ali também. E o número, por exemplo, o meu número é 3,90 em 31 de dezembro. E todo mundo apostou naquela ocasião, Góes, não vai dar esse preço, vai estar mais alto porque vai entrar a recessão no americana. A recessão americana não entrou e o dólar não ficou no 3,90. Quer dizer, ninguém, se você for pegar, ninguém acertou. Nem quem estava apostando de um lado. Então, é assim, o câmbio você tem que conviver. Eu acho que a melhor saída é você criar alguns antídotos, alguns sistemas de defesa para que você possa conduzir sua vida sem ter problema. Isso é o principal. No Brasil se procura hedge, que são contratos em dólar, que você já possa fazer comparação futura. Dependendo do valor, isso compensa, dependendo não compensa, porque o hedge tem um custo. Também como você vai fazer um hedge depois que o dólar já explodiu. Você vai fazer um hedge aqui. Né? Então, mas eu entendo que cada caso assim, é um caso da parte de vista do investidor, mas de uma forma geral, e até busco que vocês, assim, o que eu puder contribuir hoje, porque é um investidor que fala, não, eu tenho que mandar 2020 X valor. Tá bom. Então a gente um case, fala, como que faria isso? O que você pensa? A gente tem alguma estratégia, a gente está aqui há quase 3 anos e a gente manda dinheiro todo mês. Para o nosso escritório mesmo. Quando eu fazia, não é operações de cliente. E a gente criou uma metodologia, o primeiro dinheiro que veio a 3,10. Aí você fala, que maravilha! Por que não mandaram tudo lá atrás a 3,10? Porque não funciona assim. Eu acho que a questão do dólar, para mim, Góes, a única certeza que você tem é de que ele vai mudar, né? Sim. Você acabou de dizer aí, né? Quer dizer, não tem. Mas você comentou uma coisa, quer dizer, diante do dólar, prática, né, do negócio, né? Muita especulação, né? Quer dizer, faz parte desse jogo, né, de fazer.
Na nossa perspectiva, a gente fala aqui para os nossos ouvintes do Business Time, né? Isso é um fator super importante nessa cadeia de valor do empreendedor aqui, né? Daquele cara que está vindo investir, empreender. A gente lá no Global Business Institute, a gente fala, depois que você fizer o dever de casa correto, o caminho certo, fez a pesquisa de mercado, faz a tua estratégia de marketing, define o business plan para saber se tem dinheiro, levanta esse dinheiro. Aí nessa etapa, que vem agora, como é que eu vou fazer o financiamento desse meu negócio, né? E isso é o que nós, né, temos dito aos clientes que é o caminho fácil. Mas você vê no dia a dia muito empreendedor, muito empresário quebrando a cara pela pressa ou pela ansiedade da especulação, mandar o dinheiro primeiro, depois ver o que faz, depois ficar com o problema lá. Tem esses casos? O que acontece? Lá, a nossa experiência no Brasil, e a experiência minha, a gente sempre trabalhou com grandes empresas, grandes corporações. Se você chegar em qualquer grande empresa brasileira, multinacional, qualquer empresa, todos eles estão preparados para o câmbio. Porque você tem que ser profissional, você tem que saber que essa brincadeirinha que eu fiz agora, ela pode acontecer. E você, então, tem que estar preparado para aquilo. Por exemplo, você fala assim, eu tenho um investidor, um empresário, tal, que ele mandou antes. Se ele mandou... Aí vem duas questões. Ele mandou na frente, mandou errado, quer dizer, classificou de maneira errada, entrou com dinheiro de maneira errada, porque tem isso. Às vezes o pessoal manda dinheiro para o Brasil, traz como empréstimo, na verdade ele devia ter mandado como investimento. Já começou todo um processo errado, tem que corrigir isso. Mas, digamos assim, o momento. Não, ele mandou no momento errado, ele mandou antes que o... Mas como é que ele podia saber que ele mandou a 4 e caiu para 3,70? Ele não tem condições de saber o que de fato vai estar acontecendo daqui a determinado momento. Então, eu não acredito que alguém pode falar, eu fiz certo, eu fiz errado, simplesmente pelo valor nominal da taxa de câmbio. É quando precisa, né, Góis? Tem necessidade? Qual que é a sua necessidade? O que você está fazendo para isso? Não, eu estou tomando empréstimo para mandar dinheiro. Entendeu? É uma equação muito maior. Sabe aqueles probleminhas de escola que acho que todos nós passamos? Dona Maria foi ao mercado, comprou, que lá, mas aí aconteceu que na outra... Tá bom. O que vai acontecer? Às vezes o pessoal faz algumas decisões e sofrem por aquilo. E não há a menor necessidade de sofrer. Porque o câmbio, se ele está morando nos Estados Unidos, e isso é uma questão de maturidade. Se ele mora nos Estados Unidos e ele tem relação ainda de receber aluguel, operação, investimento, negócios do Brasil, ele não pode fazer com que o câmbio seja uma tortura quando ele vai fazer a operação. Quando eu digo o seguinte, não é o operacional. O operacional tem que ser como os carros na maioria aqui, automático. Você coloca o dinheiro está na sua conta amanhã, você honra seus compromissos, você não pode ter surpresa. Eu estou dizendo, da taxa. Olha, essa semana eu vou fechar câmbio. Como está o dólar? Como é que está acontecendo? Nós temos feito aí um informativo diário, mas é até uma forma de tranquilizar, de suavizar essa pressão, porque às vezes chega pessoas até a gente desesperada e vários níveis. Porque, por exemplo, a especulação que você falou. A especulação, nós especulamos a todo momento. Desde o terno, do tempo... a gente normalmente acha que faz as coisas melhor do que o câmera ali, o cara é excepcional, mas a gente acha que em pouco tempo a gente aprenderia e faria o trabalho dele. Não faz. Aí vamos especular. Tá bom. Eu tenho uma casa para comprar, a casa custa, sei lá, $400 mil. Aí eu chego lá, faço a conta, o dólar está X, o dólar está 4. 1.600.000. Eu tenho esse 1.600.000 para comprar a casa hoje à vista, tá tudo certo. Daí eu viro e falo assim, mas eu quero fazer coisa melhor, eu quero que sobre algum para mim. Aí o que ele faz? Não vou mandar esse dinheiro não. Eu vou esperar o dólar cair. E começa a dar uma de especialista. Será que o dólar não vai cair? E quando você vê que ele está procurando informação, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está procurando uma espécie de apoio para aquela decisão psicológica dele e ele só quer ouvir aquilo que possa fazer o dólar cair. Então ele começa a se enganar. E o dólar vai para 4,10, o dólar vai para 4,20, e ele começa a ficar bravo, desesperado, e tal. Mas ele está especulando. Se ele tivesse fechado, ele tinha comprado a casa dele, havia sem problema nenhum. Agora, de repente, ele vai ter que fazer um financiamentozinho, diminuir o padrão da casa. Mas não tem muito também a pessoa comum, né?
ter ciência de que há coisas que ela não controla. Por exemplo, o Trump faz um tweet aqui, o dólar sobe, desce, briga com a China. Não tem muito disso também? Você não está atento ao que está acontecendo? Então, mas exatamente porque a gente não controla, o que você tem que... Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que se ajustar a ele. Ele é melhor que você. O mercado financeiro, a volatilidade do câmbio é maior do que o próprio governo brasileiro. O Banco Central está vendendo o dólar constantemente para tentar trazer uma taxa num equilíbrio que mostre que o país está tranquilo, que ele não sofre nenhum tipo de solavanco com questões políticas por uma entrevista de um, por uma notícia de outro. Mas o Banco Central não tem. Então, não temos essa. E o que nós vamos fazer? Fazer justamente a nossa lição de casa. Bom, eu sei que o dólar vai oscilar, eu sei que vai ter dia que eu posso pagar 4,20 agora, porque agora já desandou, porque Trump, China, esse negócio está ruim. Bom, 4,20 está bom? Não é perfeito, mas o dinheiro meu dá para cumprir os 4,20 e eu ramo com compromisso. Fecha e esquece. Esse aqui já morreu. Agora vamos esperar o próximo mês ou a próxima oportunidade de fazer a operação. Você tem todo um trabalho psicológico aí, né? Para essa pessoa, né? E você comentou, o Antônio fez uma pergunta, fez um comentário que essas poucas semanas atrás aí a gente viu acontecer, né? Entrevista. O ministro da Fazenda esteve nos Estados Unidos, deu uma entrevista, impactou no dólar lá, né? Algumas semanas atrás, o Trump alegando, né, o enfraquecimento do dólar perante o real, decidiu voltar com as barreiras, né, contra, por exemplo, um commodity importante lá, que é o alumínio do Brasil, então, impactando também a Argentina. E o Antônio falou, às vezes o pequeno empresário, que está dependendo do que tem aqui, né, não tem da receita em dólar, tem despesa em dólar e receita em real, ele fala, como é que eu fico atento a tudo isso? Lá na Fervo, eu vi que vocês têm um trabalho muito interessante na parte de educação. Isso, você vê isso como uma necessidade de fazer uma educação financeira, mesmo como funciona, deixa de lado, vai por aí. Você tem feito esse trabalho? Você tem ajudado? Sim, eu acho que uma das formas de contribuir é quando a gente passa as informações diárias, mas na própria corretora a gente fala, pessoal, vem falar conosco, porque quando eu falo que cada caso é um caso, se eu, por exemplo, eu tivesse quer ver algo interessante? Eu sei que eu vou herdar uma determinada quantia de dinheiro vai ser me liberado porque eu tenho uma herança para receber. A herança no Brasil, você sabe que é uma coisa bastante complicada, que a gente passar por uma questão de juiz e às vezes pode demorar 6 meses, 1 ano. Mas eu já sei que eu terei X reais lá na frente. Eu posso comprar um contrato de dólar futuro. Fazer um hedge, compro um contrato de dólar futuro, não importa o que vai acontecer. Eu sei que o meu dólar vai estar naquele nível. Mas se cair... Não, a gente não está dizendo especulação. Porque a partir do momento que ele faz a pergunta, e se cair, ele está especulando. A partir do momento que ele fala assim, olha, quanto que vai estar em tal data? Vai estar 4,25 em dezembro de 2021. Tá bom. Citando um exemplo de um contrato longo, mas um contrato mais curto. Ele já sabe que aquele é o preço dele. Ele fecha sem dar reais, só faz os ajustes, e quando ele tiver os reais liberados, ele já comprou um dólar antecipado. Mas isso tem um custo... Tá bom, ele não está explicando, ele está pegando o seguinte, ele já sabe, eu acho uma pessoa muito mais precavida, muito mais organizada, porque ele sabe que aquele dinheiro que virá dará para acertar tudo aquilo que ele buscou aqui nos Estados Unidos em qualquer momento. E quem tem esse papel? Porque você falou de um mecanismo, eu conheço porque eu trabalhei em trading de petróleo, que a gente usava muito hedging, depois quando eu fui para trabalhar em aerolínea, né? A aerolínea fazia hedge porque as despesas da aerolínea o dólar era fixado no mercado internacional. Então você tinha que fazer hedging para garantir, né, o preço futuro. Mas é uma palavra que quem não é da área, nunca trabalhou nisso, não conhece fazer. Como é que vocês, por exemplo, lá têm esse trabalho de educação, de dizer, olha, esse exemplo, você deu um exemplo excelente, o cara vai receber uma herança, quero aplicar em dólar, estou vendendo imóvel, como é que eu faço, né? Então vocês explicam o que é um hedge, você dá essas opções, porque eu acho que essa é a forma que o empresário brasileiro, às vezes que vem para cá, que tem que lidar com essa realidade, e às vezes não precisou, porque, não é, Antônio? Ele, para empreender no Brasil, ele não precisa, ele só faz isso muito mais por especulação, né? Tem casos de sucesso onde que isso aconteceu, o cara falou, puxa, caramba, aprendi uma coisa nova, porque isso é um desafio de internacionalizar. Né? Nós temos um departamento na FER só de hedge, só dessas operações de garantia. O contrato inicial começa com $50 mil, é comprado dentro da BMF, ele faz um contrato registrado dólar futuro. A corretora nossa já foi corretora de bolsa e valores no passado, hoje ela é exclusivamente de câmbio, mas nós podemos fazer toda essa operação para ele através de um parceiro,
ele sendo cliente da Fé, quando for fechar o câmbio, ele fechando conosco o câmbio, que o trabalho que a gente desenvolve, a gente tem vários trabalhos dentro da corretora, a gente tem a Fer Corretora de Câmbio, que ela só se remunera através dos fechamentos de câmbio, e o contrato de câmbio, digamos assim, é o que dá a condição de eu fazer a cobrança de serviço, mas eu tenho a Fer Despacho, a Fer Serviço, que são empresas que dão esse tipo de assessoria. Então, aí você fala, mas quanto? A partir de $50 mil você consegue comprar um contrato de hedge atrelado dentro da BMF com toda a garantia da BMF, que gira trilhões, que está toda a bolsa de valores ali, tudo girando ali. Não é um negócio que... mas ou seja, com a segurança, é acessível. É um valor, já começa um valor. Tudo bem, não é $5 mil, você não consegue fazer isso com $5 mil. Mas para quem está querendo comprar uma empresa, investir no imóvel aqui... Como é que ele pode comprar 4 contratos de 50, são 200 mil, vende um contrato, coloca datas diferentes desses vencimentos, e ele vai, então, trabalhando isso. Agora, hoje, o dólar está alto. Você falar, uma operação de hedge agora me custa... Porque tudo é oferta e procura. Se todo mundo percebe que o dólar está subindo, a demanda por hedge vai aumentar. Quando ninguém acha que o dólar vai subir e ele começa a ceder, ninguém quer hedge. Os bancos ofertam, a BMF fica ofertando o contrato de hedge e ninguém quer. Então, aí sim, foi o que você falou. Se o empresário estiver atento a isso, se ele começar a falar, olha, eu estou percebendo essa situação. Eu acho o ponto de equilíbrio, né? Vai achando o ponto de equilíbrio. E aí ele tem que cuidar do dinheiro dele. Ele tem que cuidar. O que vai acontecer? O que eu tenho para fazer? Diga. Eu queria falar um pouquinho agora, não tanto dessa parte de flutuação cambial, que é um desafio que acho que a gente explorou bastante, mas dos outros desafios. Quais são as maiores dificuldades do empresário que quer fazer uma compra de dólar? Por exemplo, ele tem que ter, esse dinheiro tem que ter uma origem, problema de cadastro. Quais são os outros pontos importantes que o empresário pode se preparar para não ter dificuldade na hora que ele decidir trazer o dólar, o dinheiro? O tempo nosso de demanda de trabalho não é tanto dessa parte de economia, de divulgação de taxa. É realmente a parte burocrática do negócio, que hoje em dia é necessário, mas é extremamente burocrático. E muitas vezes a pessoa, quando pensa em falar em câmbio, ela escolhe a casa, ela fala com o advogado de imigração, ela prepara tudo. E aí ela acha que vai... Aí o pessoal fala assim, então agora chegou a hora de você trazer o dinheiro. Ela aparece conosco e fala assim, olha, eu preciso de dinheiro aqui para sexta-feira. E eu preciso mandar X. Como que eu posso fazer? Qual é a sua cotação? Começa assim, aí você fala assim, muito bem, eu posso dar uma ideia de cotação, passo uma planilha com todos os custos nossos, como que é a operação, como é que é, mas eu coloco ali em amarelo, é uma ideia. Porque agora você vai ter que mandar uma cópia do seu documento, com foto, o seu CPF, nós vamos ter que fazer uma análise de todo o seu cadastro. E nós somos obrigados a checar ele. Serasa, Receita Federal, a corretora hoje é liberada pelo Banco Central para ter acesso a tudo isso. Aí vai checar todo ele, aí sim está autorizado a fazer o kit de cadastro, que é uma ficha cadastral. É lógico que para valores inferiores, valores até $10 mil, o Banco Central deu uma liberação que você pode fazer a operação somente com a cópia do documento dele, ele não precisa comprovar nenhum tipo de renda, ou receita, ou capacidade financeira. Mas acima desse valor, ele já tem que apresentar tudo isso. E aí começa-se, dependendo com quem você está do outro lado da linha, um negócio que não vai. Entendeu? Eu já teve cliente que fiquei uma semana pedindo documento para ele. E aí ele fala, mas eu preciso fechar. Mas cadê os documentos? Não, meu contador não mandou ainda. Aí começa a esbarrar num outro problema. Olha, eu tenho esse dinheiro aqui, esse documento, está aqui, mas eu quero mandar esse valor. Aí o pessoal analisa o crédito dele. Nós não vamos dar crédito para ele, nós vamos analisar a capacidade dele. Você pode mandar X. Não, mas eu queria mandar mais. Fala, mas não é que diz o seu documento. Mas tá errado isso. Eu falei, mas tá aqui. Tem que falar com o seu contador. Não, é que acho que tinha um dinheiro aí que meu pai me deu e eu não coloquei, mas está no banco. Infelizmente, acabou. Não tem mais espaço para isso. A corretora vai ser punida se fizer alguma coisa dessa. Nós estamos falando de uma transação, acho que para clarificar, né? Uma transação do Brasil mandando dinheiro aqui para os Estados Unidos, né? Que foi o exemplo que você falou, né? Que tem que passar por todo esse
né, esse cadastro. E ao contrário? Ao contrário, é o seguinte, tecnicamente, se a pessoa que está mandando dinheiro, ela não tem nenhum problema aqui nos Estados Unidos, porque isso também é visto, mas aí é um critério, digamos assim, que fica mais para a questão americana, o FBI e tudo mais. Nós vamos olhar um caminho. Se aquele caminho estiver limpo, essa pessoa pode mandar dinheiro para o que for no Brasil. Agora, quem vai receber, nós vamos analisar. Só que aí fica um pouco mais suave para quem vai receber. Porque digamos que você tem uma empresa, e aí você tem um investidor estrangeiro que resolve mandar dinheiro para ele. Ele pode estar com problema de justiça, ele pode estar com vários problemas. De repente, aquele dinheiro é justamente para adequar a empresa dele e ele conseguir fechar as suas operações. Você consegue justificar. E, além do mais, dinheiro entrando no país é sempre bem-vindo. Ainda mais esse dinheiro já verificando que o dinheiro é limpo. Então, é muito mais fácil o Brasil receber o dinheiro, ainda que quem está recebendo tem algum problema, do que mandar do Brasil para fora. Agora, também depende esse que está recebendo. Não é bem assim também. Você vê um cara extremamente condenado, ficha suja, vários problemas, aí você fala, bom, mas qual é a relação dessa pessoa com essa outra? Uhum. Aquilo lá pode passar a ser investigado devido à vida desse aqui ser tão suja. E não adianta, tudo hoje está na mão. Eles sabem disso melhor do que eu. Eu não sou um expert em tecnologia, mas você sabe que a tecnologia, se quiserem ouvir o que a gente está aqui falando hoje e acharem interessante, eles vão ouvir. E pronto. Então, se eles acharem que alguém eles têm que investigar, eles vão investigar, vão verificar a vida dele. E eu acho que assim, é importantíssimo hoje estar certo as pessoas. É o que a Paula falou. É muito burocrático, é desgastante para a gente, porque as pessoas não entendem muito isso. Acham, assim, às vezes um absurdo, mas a gente não pode fazer nada. Iguais, não tem agora, nos últimos anos, aumentou muito a quantidade de corretoras brasileiras que vieram buscar esse novo brasileiro que está aqui, né? Uhum. E eu acho que as pessoas também têm que ter um cuidado na escolha dessa corretora, né? Porque tem desde o pessoal fazendo câmbio no WhatsApp aí, que eu já vi uns absurdos, até empresas sérias como a Fair. Que cuidados que a pessoa tem que ter nessa escolha? Olha, nós, vou dar um exemplo da Fair. A Fair veio para cá tem 3 anos. Nós não fomos a pioneira aqui. Quantos anos de Brasil vocês têm? 30. 30 anos do Brasil. Eu comecei em corretora em 82, numa corretora de um tio meu. E com 19 anos eu era chefe de um setor já na corretora de lá. Fui sócio de corretora no Brasil, esses negócios todos. Tal. E realmente eu acho que o maior boom, a melhor parte que nós tivemos aqui foi de 2013. Ainda estamos vivendo, mas não é na curva do produto. 2018, 2019 não é o melhor. O melhor foi 15, 16 e parte de 17. Foi muito bom. Isso também quem fala são os corretores de imóveis, né? Que estão sofrendo, que está tendo uma queda grande aí nessa... Então, mas maravilhoso. Foi essa época e nós não pegamos. Mas isso por conta de... Nós começamos em meio de 17. É isso por conta de concorrência desleal ou por acho que o dólar estava mais... Não, sim, tirando a questão do dólar, né? Porque eu acho que o ponto que o Antônio levantou, acho que é interessante que cuidados que esse empreendedor tem que ter na hora que ele vê essa oferta de dólar por aí. O que acontece é o seguinte, qualquer operação que ela não seja registrada no Banco Central, não importa se entrou com você através do aplicativo, se entrou através do seu irmão, do seu vizinho, de sua namorada, se não há registro dessa operação, você pode ter algum problema. Mas assim, mas é $1.000, $10.000, $100.000. Não estou falando de falar, estou falando o seguinte, você tem seu melhor amigo, seu irmão, você jogou dinheiro na conta dele, vai mandar para cá, está entre família, ele teve um AVC. Você vai ter acesso ao seu dinheiro se tiver dinheiro na conta dele? Talvez não mais. Você sabe que o seu irmão, de repente, tem um problema judicial? E, de repente, você joga dinheiro na conta dele e você tem um problema. Você sabe se, de repente, seu irmão está sendo investigado, você não sabe quantas vezes ele faz esse tipo de operação, e, de repente, alguém vai... Porque qual que é um dos critérios da Polícia Federal Brasileira e do mundo? É a regularidade da operação. Às vezes, eles não acham... O Moro falou isso várias vezes. Se tiver uma operação no histórico lá, o pessoal meio que, sabe...
ok, Deixa o valor não é passar. tão alto, foi entre família e tal. Agora, a regularidade caracteriza o quê? Que você está fazendo disso um business. E para fazer um business, como aqui, você tem que ter regras, você tem que... Licença. Você sempre não pode fazer isso. Você está burlando o sistema, você está trazendo uma instabilidade a um sistema. E esse aí é o problema. Então, quando você vê... O problema, você falou dos câmbios que as pessoas vieram para cá, muitas pessoas vieram do Brasil para cá nos últimos tempos. E tem pessoas que têm, às vezes, experiência no negócio. Ou porque trocar câmbio, eu brigo no seguinte, eu cheguei e te falei isso para vocês uma vez. O meu avô, que trabalhava na padaria, que punha o lápis atrás da orelha, ele é um cara extremamente apto a fazer operações de câmbio. Porque é um comércio. Você compra, vende, controla, entrega, retira, faz, tal. Não é do ponto de vista sem registro, não é um negócio extraordinário. E as pessoas vêm aqui e falam, o que eu vou fazer? Cheguei na América, sou advogado no Brasil, mas não tenho autorização para advogar aqui. Não sei o que lá. Eu tenho um pouquinho de dinheiro na minha conta aqui e tenho um pouquinho de dinheiro lá no Brasil. Outro dia um rapaz perguntou assim, então, eu fiz um negocinho para ele lá. Começa uma coisa, sabe assim, quase meia artesanal, uma coisa meia romântica. Só que é crime. É o jeitinho do câmbio. E aí vai. Só que ele fala assim, poxa, esse mês eu ganhei $3.000. Trocando assim. E aí vai, esse negócio vai... E isso pode dar um problema grave. Aí tem cara mais sofisticado que fala assim, já sei, vou criar um aplicativo, contrata um cara para fazer um aplicativo e coloca lá, você parece que é uma mega empresa, estrutura lá atrás. De repente, você vai no fundo daquele aplicativo, tem um carinha lá, sentado numa caixa de sapato, fazendo um negócio. Extremamente... Então, aí quando você tem uma instituição financeira, nosso rigor, nós não podemos emprestar dinheiro na fé, nós somos proibidos de emprestar dinheiro. Por isso, se você quiser fechar um câmbio comigo, você tem que me dar os seus reais. Eu não posso te financiar, eu não posso fechar um câmbio, mandar o dólar e você me dá o reais depois. Isso é proibido. Então, nós somos uma instituição financeira, só que diferente do banco. O banco tem outras áreas que ele pode emprestar dinheiro, fazer captação. A corretora de câmbio, ela só faz operação de câmbio. Mas ela tem o rigor de fiscalização, de balanços, de tudo de uma empresa que empresta dinheiro. O que acontece? O Banco Central regula isso daqui, ele controla, a gente solta balancete. O que aconteceu com o Itaú, acontece conosco. Então, se você fechou um câmbio numa corretora, não importa a corretora, ela está autorizada do Banco Central? Tá. Ela é atuante no mercado? Tá aqui, ó. Eu fui lá no Banco Central, ela está atuando. Você pode fechar o câmbio com ela. Então, a dica pesquise antes para saber se quem está por trás do aplicativo, ou aquela empresa ela é regulada e tal. E vocês sabem o seguinte, isso por experiência também na minha vida, e ninguém falsifica uma nota de $75. Eu não chego aqui, toma uma nota de $75. Eu vou vir com uma nota ou de 50 ou de 100. O que eu quero dizer com isso? Que aquele que faz a coisa irregular, muitas vezes, ele faz de uma maneira que parte daquela operação é regular pelo Banco Central e parte é irregular. Porque quando você fala, não, tá aqui, as operações são todas registradas. Mas não são todas, são parte dela. Então, tem algumas coisas muito sérias. E eu acabei ficando especialista nisso, do mundo na corretora, porque é o seguinte, eu sou impedido de acessar o sistema da FAIR se eu não tiver o meu curso de lavagem de dinheiro, de não sei, um certificado que eu tenho, que todos têm, e que a gente, então, para poder acessar o sistema, meu login fica bloqueado. De compliance, né? De compliance. Eu estou pensando nesse tema. Paula, o que você acha da gente fazer o Mitos e Verdades, hein? Vamos começar contigo. Nós temos uma sessão aqui de Mitos e Verdades. Eu acho que esse tema cabe bastante coisa. Quer começar, Paula? Quero. Política influencia o câmbio? Mito ou verdade? Totalmente verdade. Nos últimos 10 anos é o que mais influencia. Fora a economia. Antônio, eu vou, tá bom. Em tua homenagem, câmbio é um negócio sério, né? Eu quase nunca uso gravata aqui, eu vim preparado, trouxe a minha canequinha, enfim. Mito ou verdade? Fazer câmbio com corretora é mais barato do que fazer com banco, ou fazer com banco é mais barato do que fazer com a corretora? Mito ou verdade? Mas é muita verdade
pelo menos a nossa análise, que a corretora é mais barata e presta o melhor serviço. E por que fazer com o banco? Por conta dos outros produtos que eles têm, né? Porque às vezes da o gerente relação, amarra né? tudo. É. Ele amarra tudo É. e não dá oportunidade lá. E às vezes nem se Exato. fazer a TED. É verdade. Antônio? Mito ou verdade? Mito... A FER vai para outros estados ou vai ficar aqui? Não, vai. Nós já vemos Boston, Portugal. Nós estamos alinhando com o pessoal que está chegando brasileiro e o pessoal também da América que foi para Portugal. A gente está alinhando isso. Canadá. O problema só é a agenda, né? Mas a gente, na verdade, a gente está num prédio bacana lá, o pessoal está finalizando em Boston, um pessoal que já está com visto, que saiu do Brasil para ir para lá. Talvez vocês não vão ver muito, porque Boston é um mercado muito assim, mas é extremamente diferente daqui, viu? Extremamente diferente. Paola? Paola, tem algum? Mito ou verdade? O governo brasileiro controla a variação, o câmbio, o valor do dólar? Tenta. Ele tenta. Eles gostariam muito de controlar. O Banco Central ficou 10 anos sem vender câmbio comercial pronto. Começou a vender agora em 2019. E está vendendo. Mas não está dando o resultado que ele gostaria que ele desse. Eles gostariam de ter um câmbio... Por exemplo, você vai... A política é muito efervescente no Brasil. Você vai lá, o camarada dá uma declaração, o presidente, qualquer coisa. O dólar sobe, ele odeia que aquele dólar sobe. Mas não tem o que fazer, porque é um mercado livre. É um mercado que quem determina são os players. Não há o que fazer. Ele pode fazer alguns medicamentos só ali, alguns remédios ali para tentar ajudar, mas nada mais. Muito bom, muito bom. Góes, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Foi um programa muito importante para quem vai começar a planejar para 2020. Né? Você não me deu a resposta do 4,23 ou 4,5, porque ele não cravou. Como eu errei bem, eu vou falar o seguinte, não tem número. Dessa vez, não tem. O pessoal Vamos fazer um bolão aqui do Business Time. Isso é ótimo. Mas Quanto que é o seu? Vamos ver. Meu? No final do ano que vem nós vamos ver. 4,10. 4,10. Manuel? Acho que 4,22. 4,20. E 2. Paola? Eu vou ser otimista, eu vou falar em 4. Eu acho que vai ser 4,40. Legal. Antônio, pelo amor de Deus. Vamos ver, né? No final do ano que vem nós fazemos mais uma. Existe uma brincadeira no mercado nosso, que a vida inteira a gente brinca no mercado. A Paola é extremamente compradora. Olha como é que a gente aprende a analisar as pessoas quando conhece, quando está no mercado. Ela é extremamente compradora. Verdade, ela deve estar precisando trazer dinheiro do Brasil para cá. Análise, ela está ali naquela parte que eu te falei. Uhum. Não é a aposta, torcendo, né? ela está torcendo. Tá torcendo. E você sabe por que eu te falei 4,20? Porque eu estou mandando, né? Assim como, só fazendo uma colocação, a FER não só está nos estados brasileiros, mas também está em outros países, né? Como eu, estamos investindo lá em Portugal também, né? Agora precisa descobrir que o Antônio está querendo comprar no Brasil. Legal, Góes. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aqui. E você que esteve com a gente hoje, continue ligado aqui no Business Time. E a gente vai continuar trazendo muita informação de negócios para você que é empreendedor ou quer ser empreendedor aqui nos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima.